Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou a pastora Elaine do Ministério de Mulheres Maravilhosa e quero compartilhar com você uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. A palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que devia fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um tome um pouco. E um dos teus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este verdadeiramente é profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus o que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que Ele nos concede nesse momento. As mãos que multiplicam estão sobre você. As mãos que multiplicam a tua força estão estendidas para a tua vida neste momento. As mãos que multiplicam a tua fé estão estendidas para a tua vida nesse instante. Jesus, no seu ministério incansável, cumprindo um chamado diante do Pai, todos os lugares por onde ele passava, fazendo a vontade daquele que o enviou. A Bíblia diz que quando ele chegou no casamento em Caná, ali em Caná da Galileia, ele estava na festa, mas ele não estava disperso na festa. Ele estava na festa, mas ele estava a serviço do Pai. E chega o momento dele trabalhar e fazer algo que o Pai havia enviado para fazer. E então ali ele transforma água em vinho para aquele casamento. Jesus chega no templo, mas ele vê mercadores ali dentro do templo e ele não chega simplesmente para estar no templo. Ele não chega simplesmente para cumprir um momento de culto. Ele não está no templo simplesmente porque alguém o chamou, simplesmente por um convite, simplesmente porque não tinha outro lugar para estar. Ele estava no templo a serviço do seu Pai. E quando ele chega no templo e ele vê os mercadores, ele promove ali a purificação do templo. Ele estava o tempo todo atento para aquilo que Deus iria usá-lo e Deus iria fazer através da sua vida. Quando ele sai da sua rota e passa por Samaria e chega na beira daquele poço, ele não vai ali simplesmente porque ele está com sede. Jesus não vai ali simplesmente para saciar um desejo da tua carne. Ele não vai ali para fazer tão somente o que ele quer fazer. Mas nós temos vivido um tempo onde muitas pessoas têm feito apenas aquilo que quer, apenas aquilo que não lhe custa, apenas aquilo que não lhe causa esforço além do que já tem sido feito. Jesus estava ali na beira do poço de Samaria, não porque queria tão somente saciar a tua sede, mas porque naquele lugar ele iria mudar a história da vida de alguém. Naquele lugar Deus havia marcado um encontro entre Jesus e a samaritana. Jesus estava ali no meio da multidão quando de repente aparece o centurião clamando pela cura de um filho. E Jesus, mesmo no meio de tantas pessoas, ele estava à disposição do reino, à disposição do teu Pai que enviou. Queridos, Deus está nos chamando para viver um tempo de comprometimento com Ele, um tempo de compromisso maior com Deus, onde não dependemos de um chamado pastoral, onde não dependemos de uma intimação pastoral para executar, mas um chamado pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo amor de servir a Jesus no reino, pelo amor de fazer algo em prol da obra de Deus, pelo amor de ser chamado por ceifeiro da última hora, aleluia. Mas muitas pessoas engajadas na obra do Senhor estão fazendo tão somente o que querem
o tanto que querem, da forma que querem, e não estão à dispensação, à disposição do Senhor nosso Deus para fazer qualquer que seja o trabalho na sua casa. Jesus promove purificação é limpeza. Nem todo mundo gosta de lidar com limpeza. É bem certo que quando nós pregamos essa palavra, nós falamos da limpeza do nosso próprio templo. Mas aqui o Senhor traz um outro contexto. Um contexto onde Ele espera pessoas que estejam na dispensação de Deus, como Jesus esteve o tempo todo. Ele tinha poder, Ele tinha condições de fazer além daquilo que foi proposto. Mas Ele preferiu fazer a vontade do Pai. Ele preferiu fazer a vontade do soberano, porque ele sabia que a vontade do soberano iria levá-lo até onde o soberano iria sustentá-lo. Então o próprio Jesus, o Filho do Todo-Poderoso, ele faz exatamente aquilo que lhe foi proposto pelo seu Pai. Deus tem proposto tantas coisas a pessoas que estão dentro da igreja, que estão dentro do templo, dentro da casa do Senhor, para obreiros, para ovelhas. Deus tem enviado propostas. Filho, eu quero te usar em determinadas áreas, mas ocorre que muitas pessoas dão ordens para o Senhor dizendo: não me chama para isso, eu não quero isso. Eu não quero levantar de madrugada, não quero. Pagar preço de oração por um ministério da palavra, não quero. Renunciar, não quero. Muitas pessoas têm ditado regras para o Senhor e dizendo para o Senhor: eu só quero fazer até aqui. Além daqui o Senhor não me chama. Então o Senhor, nesse momento o Senhor está dizendo para nós, assim como Jesus esteve à disposição do Pai, Ele está levantando uma igreja que esteja inteiramente à disposição do soberano. Ele quer te usar no lugar onde Ele te plantou. Ele quer te usar no lugar onde Ele te colocou. Quer seja no seu trabalho, quer seja na tua igreja, na tua casa, no meio da tua parentela. Quer seja no transporte público onde Jesus vai te levar. Quer seja numa praça pública onde Jesus vai te levar. Quer seja nos quatro cantos do mundo. O que Ele requer de nós neste tempo é que estejamos inteiramente à disposição do Pai. E para que estejamos à disposição do Pai, nós temos que dar crédito, nós temos que dar ouvidos à voz do Pai. Temos que estar sensíveis ao ouvir a voz de Deus e não nos enganarmos com as vozes que ecoam de dentro de nós, com as vozes que ecoam do íntimo da nossa alma. Satanás, muitas vezes, ele não vai te forçar a fazer o que ele quer, porque é muito mais fácil ele te forçar a fazer o que você quer. Porque meio caminho já está andado. Dentro de você já tem uma força guerreando e querendo fazer a vontade da carne. Então Satanás, ele vai dar só um empurrãozinho. Faça mesmo o que você quer. Porque você tem livre-arbítrio para decidir. E nesse momento, aquilo que foi dado por Deus, o livre-arbítrio que foi dado pelo Senhor, se torna uma ferramenta nas mãos de Satanás para nos induzir a fazer a vontade da nossa carne. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o maior vilão da sua vida é você mesmo. O maior vilão da nossa história somos nós mesmos. Nós, quando decidimos fazer a vontade da nossa carne, quando decidimos ouvir a voz que ecoa de dentro de nós e não ouvir a voz do soberano que vem falar conosco todos os dias dizendo: filho, eu quero te usar em todas as áreas. Eu quero te usar para adorar, eu quero te usar para apregoar, eu quero te usar para evangelizar, eu quero te usar para abençoar o pobre, a viúva, o necessitado. Mas como o Senhor vai te usar para abençoar? Ele vai te abençoar antes. Mas muitas pessoas reclamando: Senhor, eu não tenho visto as bênçãos chegar na minha vida. E eu me lembro da parábola dos talentos. O Senhor vai dar conforme a tua capacidade, conforme a sua disposição de multiplicar aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Jesus estava ali a serviço do reino. Ele estava o tempo todo na terra em prol do reino. E a Bíblia vai dizer no texto que lemos que ele atravessa o mar e a multidão segue a Jesus. E então aquela multidão completamente interessada nas coisas que Jesus poderia fazer e não naquele que ele era. A multidão estava ali interessada nos milagres que Jesus poderia promover naquele momento. Eu me lembro dos 70, os 70 que o Senhor enviou, e depois do meio dos 70, Jesus retira 12 para andar com ele, para seguir Jesus, para fazer e aprender com o seu ministério na face dessa terra, e depois ele separa 3 que ele leva para fazer coisas maravilhosas, 3 dos seus discípulos que desfrutaram de momentos ímpares na presença de Jesus, junto com Jesus, e Jesus sobe ao monte. Vendo aquela multidão, ele sobe ao monte. E eu quero fazer com que você entre no contexto, entre na história e comece a perceber que no meio daquela multidão existiam cegos, surdos, coxos, paralíticos, doentes,
leprosos, pessoas de todas as espécies, com os mais diversos tipos de problema. E Jesus não facilita, ele sobe ao monte, diz a Bíblia, porque para estar diante de Jesus e sentir a sua verdadeira presença é necessário esforço. O reino de Deus é tomado com o nosso esforço, com a nossa força de vontade, com a nossa força, com o nosso esforço de querer mais e mais de Deus, de desejar mais e mais desse Deus que tanto nos ama e que nos chama e que não desiste de nós. Jesus não facilita, ele sobe no monte. Você já imaginou o quão difícil é para o paralítico subir até o monte e estar diante de Jesus? O quão difícil seria para o cego subir aquele monte e estar diante de Jesus? Jesus não facilita, porque o Senhor ele vai requerer de nós um esforço, uma renúncia da nossa própria carne, que quer uma rede preguiçosa para deitar, que quer uma cama quente para repousar, que quer um sofá com uma televisão na frente para passar ali horas e horas vendo coisas que não edificam a nossa alma. Ele quer essa renúncia. Jesus sobe no monte e aquelas pessoas vencem as suas impossibilidades. Eu começo a olhar pelos olhos da fé e ver o cego, que talvez subiu aquele monte, batendo a cabeça em árvores, tropeçando em arbustos, caindo e levantando, mas ouvindo a voz, ouvindo o som que emanava daquele lugar, que emanava de Jesus, ele ia seguindo o som para chegar até diante da presença miraculosa, para chegar até diante da presença que cura, que salva, que liberta, que batiza, que renova, que muda a história, que quebra paradigmas, que tira de cativeiros, que traz de lugares sombrios para a luz, de lugares escuros para a luz. Aleluia! Eu fico imaginando o paralítico, talvez com a sua muleta. Ele vai tentando, ele joga a muleta na frente, ele puxa o seu corpo com bastante esforço. Quantas vezes ele deve ter pensado em desistir até subir aquele monte? Quantas vezes o paralítico deve ter pensado, não vou conseguir. E ainda todas as pessoas ao redor dizendo, vai subir mesmo, vai tentar mesmo com a sua limitação, você vai fazer isso mesmo? E na nossa vida é assim. Talvez vão surgir pessoas que vão dizer para você, tem certeza que você quer isso para sua vida? Talvez você sonhou alto, talvez Deus projetou coisas grandes para você e você está acreditando nesse sonho. Que ele vai te levar nos quatro cantos do mundo para ser boca de Deus, para pregoar o evangelho, para fazer uma colheita, porque você é ceifeiro. Os campos estão brancos e espalhados por todo esse mundo. Existem lugares onde a colheita vai ser imensa e talvez Jesus quer te levar para esses lugares, mas vai requerer de você renúncia. Vai requerer que nós renunciamos à nossa vontade, nosso comodismo. E as pessoas vão olhar e vão dizer, tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza que é para você? Você é limitado, você é impossibilitado, você não tem estudo suficiente, você não tem conhecimento suficiente, você não tem quem indica, você não tem um padrinho, você não vai chegar lá. As pessoas vão sempre nos lembrar das nossas limitações. Mas Jesus vai sempre nos lembrar de que Ele é ilimitado. Não existe limites para o seu poder. Não existe limites para o agir de Jesus nas nossas vidas. E quando o paralítico vai subindo ali, ele vence a tua limitação, a tua impossibilidade. Ele é um improvável, mas ele quer receber de Jesus aquilo que Jesus tem para lhe dar. Ele quer estar diante do Mestre. E talvez o que teve menos dificuldade foi o surdo. Quando ia subindo aquele monte e as pessoas dizendo, você não vai conseguir, ele não ouvia. E ele perseverava em subir, ele perseverava em vencer a sua dificuldade, ele perseverava em vencer as suas limitações. Talvez foi o que menos teve dificuldades, porque não ouviam as palavras que as pessoas ecoavam ao seu redor, dizendo, Jesus não se importa com você, Jesus esqueceu você no mundo, Jesus não ouve as suas orações. E eu quero dizer para você, se faça surdo para esse tipo de comentários. Se faça surdo para esse tipo de palavras que vão desmotivar você. É bem certo que existem palavras duras que vão fazer você sair do lugar de comodismo e vão te motivar. Porque Jesus corrige aqueles que Ele ama. Mas essas são palavras vindas de Deus. Palavras vindas do Espírito Santo de Deus. Não dá mais tempo de fazer só aquilo que nós queremos. Não dá mais tempo de fazer só aquilo que nós escolhemos. Talvez o Senhor tenha te chamado para uma grande obra dentro da tua igreja. E você tem dito não. Isso eu não posso. Não dá tempo, não consigo, não sei, não pude. A minha casa vem primeiro, o meu filho vem primeiro, o meu marido vem primeiro.
e não deu tempo de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E o Senhor está dizendo que servir Jesus assim é muito fácil, mas creia, vai receber muito menos do que aquilo que ele projetou, porque aquele que foi dado um talento e ele não multiplicou esse um talento, lhe foi tirado e foi dado para aquele que tinha 10 talentos. Porque aquele que não é fiel no pouco, até o pouco que tem lhe será tirado das tuas mãos e será entregue para aquele que consegue ser fiel a Jesus, mesmo na sua limitação. Existia uma multidão limitada, paralítica, leprosa. Talvez o leproso subindo ali, as pessoas iam dizendo: sai de perto, chega para lá, você está exalando um mau cheiro. Mas mesmo assim, ele subia porque ele queria estar na presença de Jesus. Ele subia porque ele queria desfrutar de Jesus. Ele queria desfrutar do que Jesus tinha para dar, do que Jesus tinha para falar, do que Jesus tinha para fazer, desfrutar da presença do Senhor. Chegar até onde você chegou é para poucos. Sair do lugar que você já saiu e estar hoje diante de Jesus é para poucos. São para corajosos, são para insistentes, são para aqueles que persistem, para os resilientes, que se reinventam. Aleluia. Se olharmos para a dificuldade daquilo que temos para fazer, nunca faremos além daquilo que podemos. Nunca faremos além daquilo, aleluia, que queremos. Faremos apenas aquilo que queremos. Quando olhamos para a nossa dificuldade, para os nossos afazeres do dia a dia, nós vamos fazer só o que nós queremos. E fazer o que queremos não é fazer aquilo que Deus quer. Porque o que nós queremos está aquém, está abaixo daquilo que Deus nos chamou para fazer, está abaixo daquilo que Deus nos chamou para ser. Aleluia. Muitas pessoas são motivadas pelo desespero, e talvez aquela multidão foi motivada justamente pelo desespero, porque estavam desesperados querendo ouvir, desesperados querendo ver, desesperados querendo andar. Já imaginou o paralítico da cadeira de rodas? Se é que existia uma cadeira de rodas. Já imaginou o paralítico que alguém precisava carregar a tua cama para colocar lá em cima daquele monte? O quão difícil seria essa situação? O quão difícil se tornaria para essa pessoa receber de Jesus o que ele poderia receber dependendo de outras pessoas? E hoje você não depende de ninguém. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus, somos dependentes dele. O que nós precisamos é lutar contra a nossa carne, que nos limita. Nós temos colocado limites em nós mesmos quando servimos um Deus ilimitado. Temos colocado limite no nosso ministério. Se o nosso ministério estiver baseado sobre aquele que pode, sobre aquele que é, sobre aquele que será eternamente, nosso ministério não terá limites. Mas limitamos a nós mesmos. Quando o Senhor diz: começa hoje com uma palavra de 3 minutos. Começa hoje a pregoar as boas novas, uma palavra de 5 minutos. A gente começa a dizer: não, Deus, é pouco. Não, eu não sei fazer. Não, mas na internet já tem tanta gente que prega mais e que prega melhor. Mas e daí? E daí se Jesus quer usar você? E daí se Jesus quer usar a sua vida? Existem dentro da igreja pessoas que têm 5 ministérios confiados nas tuas mãos e pessoas que têm apenas um ministério confiado nas tuas mãos. Acredite, o dono desse ministério, desse talento, ele vai voltar, ele vai regressar, ele vai perguntar para você: o que é que você fez com os ministérios, com os talentos que eu coloquei nas tuas mãos? Você multiplicou? Ou você continua entrando e saindo fazendo apenas isso, porque é só isso que você quer? Fazendo apenas isso porque é só isso que você tem vontade. É tempo de lutar contra a nossa vontade. É tempo de lutar contra o nosso achismo. É tempo de lutar cada vez mais contra a nossa carne. Será que é o desespero que vai te motivar a subir o monte, vencer a sua limitação e fazer aquilo que Deus quer? Será que Deus precisa te permitir entrar numa situação de desespero para que você possa subir sem olhar para a tua condição? Para que você possa vencer a tua limitação e escalar montanhas, ainda que dê trabalho, ainda que lhe custe, ainda que você vai suar, ainda que você vai ter que pelejar? Será que é o desespero que motiva? Porque aquelas pessoas estavam desesperadas e foram motivadas. Existem pessoas que só se sentem motivadas na hora do desespero. E se nós estamos esperando o desespero para nos sentirmos motivados, eu quero dizer para você: cuidado. Cuidado, porque existem situações que elas são completamente desesperadoras e nós não vamos muitas vezes suportar. Mas essas situações desesperadoras vão nos levar para perto de Jesus. Acredite nisso. Quanto mais desesperados, mais perto de Jesus nós estaremos. Mais vencendo impossibilidades nós estaremos. Mais corajosos para vencer as noites de sono e entrar pelas madrugadas falando com Deus, pedindo, clamando, chorando aos pés de Jesus. Mas quando estamos num lugar muito confortável,
nós dificilmente iremos vencer impossibilidades. O Senhor está chamando para que nós possamos fazer isso agora, enquanto não precisamos que ninguém carregue a nossa maca, que ninguém carregue a nossa cama. Para vencer isso agora, enquanto o que temos na mão é uma espada e não uma muleta. Jesus deu nas tuas mãos uma espada para você apregoar as boas novas e não uma muleta. Não espere Ele trocar a espada pela muleta, porque a muleta vai te causar desespero, e talvez o desespero é que vai te motivar. Mas seja motivado com a espada, seja motivada com o escudo, seja motivada com a armadura, esteja motivada para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e não aquilo que você quer fazer, e não aquilo que a tua carne decide fazer. Os discípulos de Jesus viram aquela multidão e muitos olhavam para a multidão e diziam: são 5.000, são 4.000, são 10.000, contando aquela multidão como se fosse cabeça de gado, como se fossem ali apenas números. Mas Jesus olha para aquela multidão e ele vê alguém necessitado. Naquele dia, naquele momento, quem ia pregar lá naquele monte era ninguém mais, ninguém menos que Jesus de Nazaré. Jesus não vê só mais uma pessoa dentro do templo, ele vê você na tua individualidade. Jesus não vê só mais um que está fazendo a obra, não, ele vê o seu coração disposto. Jesus não olha contando como números dentro da igreja, ele olha a cadeira vazia e ele se lembra que você deveria ter estado lá dentro daquele lugar, dentro daquela casa de oração. Você não é só mais um na sua família, você não é só mais um na multidão, você não é só mais um lá no seu trabalho, você não é só mais um na tua igreja, você é alguém que Deus quer realizar maravilhas na sua vida. Você é alguém que Deus quer contar para que Ele possa te curar, para você curar nações em nome de Jesus. Para que você possa levantar as tuas mãos e Deus usar as tuas mãos em o nome de Jesus e os milagres acontecerão. Os discípulos, o homem conta você como apenas mais um no meio de todos, mas Jesus te olha na sua individualidade. Jesus vê com anelo, Jesus vê com amor, Jesus olha para a tua vida e Ele te vê como ser humano ímpar. Ele não confunde você com ninguém, Ele não confunde as tuas orações com nenhuma oração, Ele não confunde as tuas petições com a de ninguém. Quando os discípulos olham para aquela multidão, eles dizem é uma multidão, mas Jesus olha e vê, é alguém que precisa de visão, é alguém que precisa ouvir e discernir a minha voz. Jesus olha e diz, é alguém que precisa sair do lugar de paralisia. Jesus olha para você na tua individualidade e ele diz, esse meu filho eu preciso tirar as escamas dos olhos, porque está numa completa cegueira. E ele olha para o outro e ele diz, esse meu filho precisa ouvir a minha voz, porque é surdo, não tem ouvido o meu chamado. Ele olha na individualidade. E ele olha para outros que estão paralisados, neutralizados por causa da cama, por causa da cadeira de rodas. Outros estão limitados por causa da muleta. Ele olha na individualidade do homem e sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Ele sabe exatamente como ele tem que agir e como ele vai agir de acordo com a tua soberana vontade. Diante das dificuldades, Jesus nos deixa pensar, e agora? Assim como ele deixou os discípulos pensarem, e agora? O que é que nós vamos fazer com essa multidão? São quase 5.000 homens, 5.000 pessoas. Como é que vamos alimentar esse povo? Porque o Senhor, Ele olha para nós de forma completa. Ele sabia que aquele povo queria ver, ouvir, andar, falar. Jesus podia tocar na língua, nos olhos, nos ouvidos, nas pernas, nos braços, nas mãos. Jesus podia tocar na pele, mudar toda a pele do corpo daquele povo, mas ele também se preocupou com o que aquele povo havia de comer. E eu quero dizer para você, se você está preocupado com o que você tem que comer amanhã, se você está preocupado com as contas que tem que pagar, se você está preocupado com a conta de luz, com a conta de água, se você está preocupado porque o celeiro está vazio, eu quero dizer para você, descansa. Porque sobre isso Jesus sabe perfeitamente de tudo que você precisa. Busque aquilo que pode acrescentar em você para você acrescentar no reino de Deus. Busque o milagre de Jesus para que você possa ser transformado para transformar alguém no reino de Deus. As suas necessidades básicas Jesus conhece. Jesus sabia que aquela multidão precisava comer porque estavam famintos, seguindo a Jesus há muito tempo. Subindo ao monte, Jesus sabia que eles iriam chegar ali famintos. Jesus conhece as suas necessidades básicas e quanto a isso não se faz necessário preocupar.
Porque a palavra do Senhor de Mateus vai dizer para nós: porque andais ansiosos por aquilo que haveis de vestir e de comer. Olhe para os pássaros, eles não plantam, eles não ceifam, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta todos os dias. Olhe para os lírios do campo, que nem Salomão no auge da sua glória se vestiu tão lindo como eles. E se Deus faz assim com os lírios do campo, que hoje está vivo, amanhã está morto, quanto mais Ele não poderá fazer por cada um de nós, as nossas necessidades básicas. Ele conhece, Ele sabe exatamente o que nós precisamos comer, que precisamos vestir, que precisamos morar. Ele sabe exatamente, por isso ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Será que você pode dizer para Jesus: Jesus, cura a minha cegueira, para que eu possa ser usada como instrumento nas tuas mãos do reino, para curar a cegueira de outro? Cura, Jesus, cura a lepra, cura o orgulho, para que eu possa ser instrumento para curar outras pessoas orgulhosas, para que a minha vida possa ser um testemunho de transformação para outras pessoas. Será que você pode dizer para Jesus: cura a minha paralisia? Eu estou paralisada apenas em um ministério. Eu estou paralisada fazendo apenas uma coisinha desse tamanho, quando o Senhor me chamou para fazer coisas extraordinárias, porque Ele te formou como um ser humano extraordinário. Você já se imaginou por dentro? Como você é por dentro? A engrenagem que o teu corpo é? Como Ele te criou de uma forma maravilhosa? Diz a Bíblia Sagrada: Ele me criou de uma forma maravilhosa. O Senhor te criou de uma forma maravilhosa, e não foi para fazer apenas isso que você está fazendo, e não foi para ser apenas quem você está sendo. Ele te chamou para ser alguém segundo o coração de Deus, alguém que vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus, alguém que vai ser usado pelo Senhor em ousadia, em coragem. Aleluia! É necessário estar na dispensação do Senhor e repreender todo medo, repreender toda paralisia. Aleluia! Porque quem opera, quem faz é Ele. Quando nós entramos na dispensação do Senhor, nós vamos nos preparar para aquilo que Ele nos chamou para fazer, mas Ele vai sempre fazer além, Ele vai te usar além daquilo que você se preparou para fazer. Talvez você se preparou para fazer algo e aos teus olhos está tudo maravilhoso, mas porque você se preparou, se doou, se dedicou, porque você quis, porque você venceu obstáculos, porque você foi além da tua limitação, Jesus também vai além daquilo que você projetou para fazer. E Ele vai sempre te surpreender. Quando nós projetamos vencendo as nossas limitações e querendo fazer o melhor para o reino de Deus, Ele vai pegar aquilo que você projetou para fazer e Ele vai transformar em algo extraordinário. Algo extra é aquilo que vem a mais, além do que o que nós projetamos, que vai além do que aquilo que nós planejamos. Talvez você estudou uma palavra para apregoar no templo, para apregoar na rua, num evangelismo de rua. Você se preparou e ainda está sendo tomado pelo medo. Eu quero dizer para você: entra na dispensação do Senhor. Se você se preparou, vai, porque a tua força está no Senhor, a tua alegria, a tua capacidade está no Senhor. É Ele quem vai operar. Se você se preparou para algo, você tem isso para apresentar ao Senhor, apresente o que você tem, apresente aquilo que você preparou, porque Ele vai pegar o que você preparou e Ele vai fazer além. Esteja na dispensação do Senhor, porque Ele vai pegar a palavra que você gerou no teu coração e Ele vai derramar muito mais e muito mais quando você estiver ali fazendo tão somente a vontade do Senhor. O Senhor começa a olhar para a multidão e Ele questiona a Filipe: o que é que nós vamos dar para esse povo comer? Talvez comida era a última coisa que eles queriam. Aquele povo talvez queria mesmo era ser curado, e não para servir o reino, simplesmente para satisfazer uma vontade deles, porque estavam escravizados há muito tempo. Quantos ali? Talvez há 20 anos, há 38 anos, aleluia, há 18 anos, como nós vimos na Bíblia Sagrada, pessoas aprisionadas há 18, 38 anos, talvez queriam apenas uma cura para sair daquela condição miserável que estavam. E Jesus se preocupa, pergunta para Filipe o que nós vamos dar para esse povo comer. Jesus está perguntando hoje: o que é que eu posso fazer por você? E Ele tem essa resposta. Ele só quer que você apresente para Ele o que você tem nas mãos. E alguém diz: Senhor, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos.
Aqui tem, Jesus, é pouco, é nada, para essa grande multidão é nada. E talvez você vai dizer para Jesus, Jesus, eu tenho boa vontade e coragem, mas eu não tenho muito entendimento, não tenho muita sabedoria. O Senhor está dizendo, chega, basta. Se você tem coragem e vontade, o resto eu vou trabalhar, o resto eu vou fazer. Eu só preciso que você se disponha, eu só preciso que você queira, eu só preciso que você tenha dentro de você um desejo ardente de estar diante da minha presença e vencendo cada vez mais as suas limitações e as suas impossibilidades. Para de colocar a culpa no marido, para de colocar a culpa nos afazeres domésticos, para de colocar a culpa nos pratos que você tem que lavar, porque se você tem pratos para lavar é porque você teve comida. E se você talvez comece a reclamar dos pratos que tem que lavar, o Senhor não vai permitir que eles se sujem. E você entende o que é isso? Não permitir que os pratos se sujem para que você tenha mais tempo? É não permitir que tenha comida. Já pensou o que seria isso? Graças a Deus que Ele é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai bondoso. E Ele nos alimenta todos os dias. E Ele provê as nossas necessidades básicas todos os dias. Quando Ele pergunta para você, e agora, o que é que eu posso fazer por você? Não é porque Ele não tem resposta, Ele sabe exatamente o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer. Ele sabe exatamente onde Ele projetou, qual lugar que Ele preparou para você ocupar no reino de Deus. Aleluia! Mas Ele nos pergunta, onde é que você quer chegar? Até onde você quer ir na minha presença? Não porque Ele não tem resposta, porque Ele quer ouvir de nós, se nós temos fé suficiente. E quando o discípulo diz para Ele que tem pouca coisa ali para fazer o milagre, o Senhor diz, de fato, eu não preciso muita coisa. Eu só preciso de um coração disposto. Eu só preciso de alguém que queira entregar nas minhas mãos o pouco que tem. Eu não sei se você tem pouca força hoje, se você tem pouca fé, eu não sei se você tem pouca vontade, mas se você entregar o pouco que você tem nas mãos de Jesus, as mãos que multiplicam vão ser estendidas sobre a tua vida e elas vão multiplicar. A pouca fé que hoje você tem será uma fé inabalável. A pouca força que hoje você tem será uma força invencível em Deus. Você vencerá gigantes com apenas uma pedra. Você vencerá um filisteu que está zombando do nome do Senhor diante de todo o povo de Israel com apenas uma pedra. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer com que você vença as suas impossibilidades quando você entregar nas mãos dEle o pouco que você tem. Mas nós queremos dizer para o Senhor todos os dias, eu não tenho nada, eu não tenho nada. E o Senhor diz, você está mentindo. Você está mentindo, porque você tem, eu te dotei, eu te entreguei, eu te dei. Mesmo que seja pouco, porque foi desgastado ao longo do tempo. Mesmo que seja pouco por causa das feridas que a vida lhe causou. Mas você ainda tem. Você ainda tem um pouquinho de azeite no fundo da botija. Você ainda tem um pouquinho de farinha lá naquela sua panela. Você ainda tem um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus está dizendo que se você tiver um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer aos montes, mova-se e eles se moverão. Porque o pouco que você tem hoje é necessário colocar nas mãos do Senhor. Talvez você vai dizer aí aonde você está ouvindo essa mensagem, Deus, eu já não tenho mais força nenhuma. O Senhor diz, tem um pouquinho, porque senão você não estava procurando essa mensagem para ouvir. Ainda tem um pouquinho, senão você não estava desesperado atrás de uma palavra. Tem, ainda tem um pouquinho, entrega aqui um pouquinho. Entrega nas minhas mãos o pouco que você tem, mas confia. Entrega confiando que eu posso fazer. E naquele momento é entregue nas mãos de Jesus o pouco que alguém tem ali naquele monte. E o Senhor diz, agora eu vou passar para as mãos dos meus discípulos. E tudo que precisa ser multiplicado será multiplicado. Quem vai receber primeiro das mãos de Jesus é aquele que anda com Jesus. É aquele que está mais próximo de Jesus. E talvez tenha uma fila imensa, clamando, pedindo, chorando, gemendo e pedindo milagres para Jesus. E Jesus está dizendo, eu vou entregar primeiro nas mãos dos que estão andando comigo. Com quem você tem andado? No meio de uma multidão que só quer Jesus por aquilo que Ele pode fazer? Então, entra na fila para receber. Com quem você tem andado? Com Jesus? Independente da sua limitação? Independente se você teve que deixar o seu barco para trás depois de uma pesca maravilhosa? Porque foi exatamente assim que Ele fez com Pedro. Ele curou a frustração de Pedro naquela noite, que ele tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada. Ele cura a frustração de Pedro primeiro e ele diz, vai, lança tua rede no mar. Pedro diz, Senhor, já pesquei a noite inteira e não peguei nada. Jesus diz, lança tua rede ao mar. E ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei.
E quando ele faz aquela pesca maravilhosa que enche o barco quase que vira no meio do mar de tantos peixes que foram apanhados. Ele cura a frustração do coração daquele homem e ele diz: agora você está pronto. Deixa todo esse barco cheio de peixes e me segue. O Senhor requereu de Pedro uma renúncia depois de ter lhe dado uma unção de prosperidade muito grande. Ele renunciou e disse: você vai largar essa unção de prosperidade aí? Você vai largar o seu barco cheio de peixes e vai seguir o filho do homem que não tem onde reclinar a sua cabeça? Porque as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você é capaz? Você é capaz de deixar para trás tudo aquilo que Jesus já te deu, tão somente para fazer a vontade dele? Ele já te deu uma cama quente, ele já te deu um lugar de conforto, mas você é capaz de se levantar pela manhã e ir no culto matinal que Jesus te chama para ir todos os domingos? Num culto matinal, mas a gente não é capaz de deixar o barco cheio de peixe para seguir aquele que não tem onde reclinar a tua cabeça. A gente não é capaz de deixar o comodismo, o conforto do nosso lar, a nossa cama quente para entrar pelas madrugadas, para falar com aquele que não tem onde reclinar a tua cabeça. Porque essa foi a resposta que ele deu. Jesus recolhe o pouco que alguém tem, ele multiplica, entrega primeiro nas mãos daqueles que estão seguindo a Jesus sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que eles deixaram para trás. Muitos tiveram que deixar para trás a tua profissão, tiveram que deixar para trás, aleluia, um cargo que ocupava. Talvez aquele que era cobrador de impostos teve que deixar para trás um bom salário que recebia, mas entregou tudo que tinha nas mãos do Senhor. E o Senhor volta a dizer para nós: não te preocupes com nada. Eu vou cuidar dos teus filhos enquanto você estiver cuidando dos meus. Eu vou cuidar da tua casa enquanto você estiver cuidando da minha casa. Eu vou agir lá dentro da tua casa enquanto eu estiver agindo através de você dentro do templo. Eu vou cuidar dos teus enquanto você cuida dos meus. Não precisa ter medo de entregar nas mãos de Jesus o pouco que você tem. A palavra do Senhor de Isaías 41 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Entrega pouco que você tem ou tudo que você tem. Talvez esse pouco é tudo que você tem. Entrega tudo que você tem nas mãos do Senhor e deixa o Senhor ser Deus na sua vida. Deixa ele estabelecer a soberania dele na sua vida. Isaías 49 diz que pode uma mãe se esquecer do filho que viu nascer, mas o Senhor não vai se esquecer da tua necessidade básica. Ele não vai se esquecer. Ele sabe que você tem que dormir, ele sabe que você tem que descansar, mas nós estamos colocando tudo isso na frente daquilo que ele quer fazer através de nós. Senhor, eu não vou porque eu preciso dormir, eu estou cansada. Senhor, eu não vou porque eu preciso arrumar a minha casa. Senhor, eu não vou porque eu preciso comer, eu preciso repousar, eu preciso descansar. O Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, ele sabe mesmo. Ele sabe que você não renuncia, ele sabe que a sua entrega é pouca. Não que a entrega é pouca no sentido do pouco que você tem, mas porque você tem muito, entrega pouco. Mas porque ele já sobejou na tua vida, ele fez sobrar, mas você entrega pouco. O Senhor já te deu para sobrepujar, para sobrar, e ele está dizendo: eu não vou deixar desperdiçar o que eu já te dei. Tudo que estiver sobrando, coloque num cesto, porque nada pode se perder. Não perca o que Jesus já te deu, não perca o que ele já multiplicou na sua vida. Ele não quer que sobre, ele quer que você desfrute de tudo que ele te deu, mas que você não utilize o que ele te deu como impossibilidade para que ele possa agir através de você, em você e através de você. O Senhor está requerendo de nós um tempo de renúncia para sermos usados como vaso de valor nas mãos dele. Ele está requerendo de nós que nós estejamos fazendo a vontade dele, não por uma convocação pastoral, eu volto a dizer. Não porque alguém gritou lá de cima do monte dizendo: hoje tem um pregador de fora que vai pregar aqui no monte. Não. Não porque alguém soltou um post dizendo: hoje tem um cantor de fora, um cantor que vem de outro estado. Não, mas por aquilo que ele é, porque ele diz em Apocalipse 22: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Tudo tem que ser por ele. Aleluia. E o Senhor diz: filho, eu tenho te chamado o tempo todo. Porque antes que você se formasse, eu já te conhecia e eu já havia te santificado, te separado. Por que é que você tem olhado tanto para as suas limitações? Por que é que você tem colocado as tuas coisas na frente das minhas coisas? É sempre o teu filho, o teu descanso, a tua casa, o teu marido.
É sempre a visita? É sempre o seu trabalho? Será que eu vou ter que tirar tudo que eu já te dei para que você volte para mim por inteiro? Será que eu vou ter que requerer de você o barco cheio de peixes, dizer, olha, larga tudo isso? Deixa Jesus cuidar das tuas necessidades e entregue nas mãos que multiplicam tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você pede. Em nome de tudo que você pode, em nome de Jesus, eu profetizo que as mãos de Jesus, aquelas que multiplicam a tua pouca força, elas estão sobre você. As mãos de Jesus podem multiplicar a tua pouca fé, a tua pouca coragem. As mãos de Jesus podem multiplicar o teu pouco amor. Elas podem multiplicar aquilo que você tem, que hoje é pouco, que não te deixa romper. Jesus pode mudar o teu cativeiro, virar a tua história, mudar essa página, escrever uma página nova, escrever uma nova história para você. Porque aquilo que você tem não pode te separar de Jesus. Aquilo que Ele mesmo já te deu não pode te separar de Jesus. Jesus está dizendo, filha, eu já enchi o seu barco de peixes. A tua pesca é maravilhosa todos os dias. Mas isso não pode te separar da obra que eu tenho para fazer em você e através de você. Aleluia, que você possa receber o toque das mãos que multiplicam na sua vida nesse momento. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poder de Deus. Se no teu casamento o amor precisa ser multiplicado, que as mãos de Jesus multipliquem o amor entre você e o teu esposo. Se no teu ministério você tem pouca coragem, que Jesus multiplique a tua coragem para você ir adiante. Coloque o pé e deixe Jesus colocar o chão debaixo dos teus pés. É preciso ousadia, é preciso coragem para que Jesus faça o extraordinário, o extra, o além daquilo que você se preparou para fazer. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É a palavra de Jesus para você nesse momento. Subir ao monte vai te dar trabalho. Chegar até diante de Jesus vai requerer de você esforço e renúncia. Mas é justamente lá que coisas maravilhosas e extraordinárias acontecem. É diante da presença dele. Não te preocupa com nada. Ele sabe de tudo que você precisa. Enquanto você cuida do que é dele, ele cuida de tudo que é seu. Amém? Deus te abençoe.